Olá, tudo bem? Excelente dia. Vamos iniciar mais uma live. Hoje com a nossa convidada, a Helena, que era responsável pelo Ministério Mundo Ágape. Amém. Nossa irmã em Cristo, uma bênção de Deus, uma mulher exemplar aí, uma mulher cheia da graça de Deus, uma pessoa idônea, uma pessoa super responsável, tem sido referência para muitos, fez também e faz total diferença na vida das crianças, qual ela estava sob a direção, né? Isso é bênção de Deus. Amém. Vê se ele entrou. Olá, boa noite a todos. Só um momentinho só. Glória a Deus. Shalom, família. Querida irmã Zélia. Tremendo, o último testemunho aí foi com a nossa amada pastora irmã Zélia, que foi maravilhoso. Ela com todo jeitinho amável, carinhoso, cheio do amor de Pai pra gente, né? Que benção. Bom caminhar junto e aprender com ela, né? Fica na presença de Deus. Paz. Amém. Acho que a Helena está entrando, está conectando. Paz, tudo bem? Paz, tudo bom, Consegue tudo. O seu ainda está meio escuro aí, daqui a pouco conecta, hein? E é o sinal Melhorou? do seu. Não, ainda está sem internet. Não sei se o pessoal está te vendo aí. Também não sei se dá para Você está ver. me vendo ou não? Eu vejo. Não sei Você se o se vê pessoal está. também, não? Vejo. É, então eu que não estou vendo. Deixa eu desativar e ativar você de novo para ver se Tá bom. conecta certo. Tá? Amém. Amém. Você vai. Oi! Agora deu para Agora visualizar. Tô vendo. Está me vendo? estou vendo. Paz, tudo Amém. bem? Rapaz, boa noite. Tudo Boa tranquilo? noite. Mais ou menos. É, faz parte. A gente que é tímido, né? Você olha para mim e acha que eu não sou tímido. Eu também sou vergonhoso, também procuro ser reservado, mas tem algumas coisas que a gente faz com um propósito e Deus cumpre a sua vontade, né? Dentro de tudo aquilo que Ele planejou e planeja para as nossas vidas. É verdade. É, boa noite, Shalom, muito obrigado, me sinto honrado e muito feliz por você aceitar esse convite, de junto participar da live, né? E creio que vai ser um momento muito especial. Eu, particularmente, estou na HPI já congregando há 23 anos, nunca tive uma conversa como eu vou ter hoje, creio assim. Na verdade, eu tive uma conversa contigo, acho que ontem, né? Ontem. Foi. Foi muito sadio, acho que maravilha. A gente precisa se conhecer mais, a gente precisa conhecer o corpo de Cristo. Como Deus diz em Sua palavra, né? Ele é o cabeça. Porém, nós somos um corpo, cada um com a sua função. E muitas vezes a gente não se conhece tanto para conseguir ter, através desse conhecimento, viver o melhor de Deus como corpo de Cristo, né? E Deus tem seus propósitos. Então, muito Verdade. obrigado. Obrigado por você ceder esse espaço e esses momentos tão preciosos agora. Sei que você podia estar descansando, mas creio nos propósitos de Deus e tenho certeza que através de pequenas sementes que possam e vão gerar para a vida daqueles que estão ao vivo aí, aqueles que vão ver, né, posteriormente, isso é maravilhoso. Então, seja bem-vindo. O nome da live é Pequenas Sementes, Grandes Frutos. O tema aí base a gente tem como versículo Atos 1:8,
Jesus orienta seus discípulos falando para que eles fiquem em Jerusalém, até que eles sejam cheios do alto, né? Que eles recebam o poder do Espírito Santo, e quando eles forem cheios, eles seriam testemunhas. Então, hoje, para ser testemunha de Cristo, Deus vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai te encher, você vai ter intimidade com Ele. Ali em Coríntios 3:2, 2 Coríntios 3:2 fala que vós sois uma carta aberta, lida e conhecida por todos os homens. Né? Deus ele expressa que o nosso equilíbrio deve ser notório diante de todos. E isso é maravilha de Deus. Amém? Fique à vontade, esse é um quebra-gelo que eu sempre falo, para você ir ficando mais tranquila. Se apresente, fale quem você é, nome, se tiver um apelido, se não tiver, não tem problema, família, filho, e aí a gente vai começar, fica tranquilo, tá bom? Tá bom. Bem, dá para me ouvir? Tá legal a voz? Tá legal, muito Tá? bom. Porque eu falo baixo, então às vezes o pessoal reclama. Mas meu nome é Helena. Na igreja o pessoal conhece muito a Helena do Mundo Ágape, né? Porque, na verdade, desde que eu me converti, eu entrei nesse ministério, ainda nova na fé, porque já era um chamado muito especial que eu creio que sempre Deus colocou no meu coração, tá? Perto das crianças. Então, na igreja eu tenho um pouco esse apelido, mas em casa eu sou a Helena mesmo. No meu trabalho as pessoas me chamam de doutora, porque eu sou advogada, né? Então, por causa, né, da profissão mesmo. Então, a doutora Helena, alguns até como doutora Lúcia. Vamos reconectar. Entrou. Entrou. Você parou em doutora Lúcia. Isso. Porque meu nome é Lúcia Helena, é um nome lindo que eu amo, mas como eu tinha uma tia que se chama Lúcia, aí as pessoas da minha família sempre me chamaram de Helena, e eu não consigo me identificar, né? Mas eu não percebo também, né? Em casa, a família também me chama de Leninha, né? A Heleninha, alguns amigos, carinhosamente, né? Amém. Então, esses são os meus apelidos ali. A gente teve uma sorveteria também aqui em Ubatuba, então alguns me chamam, algumas pessoas estranham, mas chamam pelo nome da sorveteria, porque chamava Coisa Fofa. Então, alguns ainda me chamam na rua e quem não sabe estranha, porque fala, oi, coisa fofa. E pensa, às vezes, com maldade, mas não é. Na verdade, faz a referência do tempo que eu tinha sorveteria, minha família toda. E daí o pessoal, né, que estudou comigo, colocou também esse apelido e tudo mais. Mas eu tenho 53 anos, bem vividos, graças a Deus. Eu me converti no ano 2000, então com 33 anos, eu me converti. E assim, sou muito feliz de ter conhecido Jesus. Eu moro com a minha mãe, a dona Silvia, né, como muitos falam, a irmã Silvia. Tá Internet. travando, né? Tá travando bem, mas tudo bem. Normativo. Vamos fazendo isso. Deu, Você parou na idade, depois deu você para falou do seu endereço, isso. isso. Falei da minha mãe, deu para ouvir? Não. Não, só depois da idade você falou onde você morava, né? Ah, tá. Então, vou falar da minha mãe, que eu moro com a minha mãe, e daí estava falando dela, uma pessoa maravilhosa, né, que alguns conhecem como irmã Silvia. Foi quem converteu, a primeira que se converteu na minha casa e que levou a família toda, né? Ai, que Praticamente bem. a família toda estava convertida. Ela tem o dom de evangelismo e ela veio puxando todo mundo. A mais Ai, que difícil bem. foi a minha irmã, que foi a última, mas todos se converteram e foi uma bênção. Que glória. Então, sou irmã da Vera Imperato,
que agora ela está morando em Jundiaí novamente, ela e o Marco, né? Os pais do Emanuel. E, e, assim, acho que da família são eles, né? Vim de Jundiaí, que eu nasci em Jundiaí, uma cidade do interior. Vim para cá com 16 anos de idade, e daí justamente por um problema de saúde do meu pai, ele sempre teve a saúde comprometida. E nessa época nós nem conhecíamos Jesus, não conhecíamos a palavra, né? Eu vim do espiritismo, Hélio, sabe? Assim, eu É. nasci espírita praticamente, porque minha mãe era católica, porque todo mundo era católico, né? E depois ela e meu pai, por causa dos problemas de saúde, eles acabaram conhecendo o espiritismo. É. E eu cresci, desde pequena, conhecendo isso como doutrina, como verdade. E depois eu conheci a palavra quando eu me mudei para Ubatuba. Então eu costumo falar que vir para Ubatuba foi um dos maiores presentes que Deus podia dar para a minha vida e para a minha família. Porque foi assim uma Sim. oportunidade única de conhecer a verdade. Porque hoje eu sei o que é a verdade, né? Que é a palavra de Deus através da Bíblia mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus mesmo. Né? As pessoas às vezes não acreditam. Algumas pessoas que eu conheço acham que é uma lenda, né? Eu tenho um primo que acreditava que era uma lenda. Ele, acho que crê ainda assim, mas eu creio que em breve não crerá mais. Amém. Mas não é lenda, né? Ela é verdadeira, ela está se cumprindo. Quem acha que é lenda, então não entendo, porque hoje nós estamos vendo muito nitidamente ela se cumprindo, né? O princípio das dores que a gente está, eu imagino que a gente está caminhando para esse Sim. tempo mesmo, é o que nós temos vivido nesses últimos tempos. Mas a palavra foi um presente que eu ganhei aqui em Ubatuba. Então, amo Ubatuba, né? Até mesmo por ter me dado esse presente de conhecer Jesus aqui, né? E Amém. assim, resumindo, é isso, falando um Amém. pouquinho de mim, né? Legal, que bom. Deixa eu só ter uma curiosidade aqui. Você chegou a estar no ministério junto com a minha esposa, né? Foi com a Thalita. Nós trabalhamos na mesma sala, com crianças da mesma idade, trabalhamos muito tempo. Inclusive, Thalita paquerava você. E ela chorava por você, menino, porque você não dava bola para ela. Olha só que coisa. É mesmo, é a primeira pessoa que confessa esse essa atitude que ela tinha. Porque na verdade é assim, né? Nunca ocorreu, a gente sempre teve uma amizade muito sadia, muito legal. Ela sempre foi muito mulher de Deus mesmo, pra você ter uma ideia. O primeiro beijo dela, ela foi dar comigo com 18 anos. E ainda foi uma atitude, e da minha parte faltou aí sabedoria para respeitá-la, né? Acabei roubando um beijo dela. Mas vamos voltar aqui. Eu lembro que vocês faziam uma peça teatral ainda, né? Ela era a florzinha, você tinha, era bênção, né? Ela era uma flor, se não me falha a memória, né? Era ela, tinha a Dani era o Sapo Zé, era a turma do Jardim Feliz, né? Então nós E tínhamos a Biba. A Biba era uma formiga, formigana, mas era muito engraçada, a Biba. A Biba era ótima, a gente ria. Ela entrava, abria a boca, todo mundo dava risada com a que Biba. Muito legal. boa. E a Fabiana também, que era uma outra florzinha, também que fazia parte desse jardim. Tinha outras pessoas que também passaram por Também. essa turma do Jardim Feliz, né? Mas assim, muito gostoso. Foi uma época muito boa. Isso. Inclusive, é interessante, porque a Fabiana, que eu tô falando, é a mãe do Arthur, que é a esposa do Nerli. Hoje ela está no Ministério de Ah, Dança. sim, de dança. E a Fabiana era extremamente tímida, mas muito tímida. Ela morria de vergonha. E eu lembro que a gente fazia a rede de crianças, era nos sábados à tarde, às 4 horas da tarde, na igreja lá do centro, né? Isso. E a gente eu tinha feito uma casinha, que até era da minha sobrinha, pedi, ela não usava mais, eu pensei, ah, dá para mim, não sei o quê, a gente enfeitou, cuidou aquela casinha que era tipo uma cabaninha, e a gente tinha uma bonequinha que era Belinha, um fantoche. E a Belinha, então, a gente colocou naquela casinha e precisava alguém fazer a Belinha, porque a pessoa que ia fazer a Belinha
tinha sumido, não podia vir, não me lembro o que aconteceu. E a Fabiana, tímida, mas tímida, que uma vez que a Bebel era líder do ministério, essa época, e uma vez que a Bebel pediu para que a gente fizesse a rede de crianças, pediu para a Fabiana fazer uma fala, acho que era a oração final da rede. A Fabiana travou, não conseguia falar nada, travou. Do lado dela, acho que foi a pastora Thelma, nem lembro quem que salvou a Fabiana. E aí a Fabi, muito tímida, não abria a boca para nada. Ia ser quem? A Belinha. Mas como ia ficar dentro da casa, né? Ela topou. E ficou lá dentro da casa com o papelzinho, com o microfone. Na hora que a Belinha tinha que falar, ela fazia a voz da Belinha e manuseava, né, o fantoche. Mas, gente, quando eu lembro disso, porque a Fabiana é super tímida, entrou na casinha, ali começou toda uma história de ela quebrar essa timidez, né, para Olha que trabalhar, bem. né, com as Sim. crianças e na obra do Senhor. E depois disso, eu não sei se você lembra, mas antes da dança, ela foi líder do quê? Do Ministério de Teatro. A Sim. Fabi cresceu, jogou fora essa timidez, né? Foi uma libertação que Deus deu para ela Sim. através disso. E hoje está na dança e tudo mais. Então, quer dizer, as formas como Deus faz, né? Para nos tirar, Sim. né? As limitações, nos transformar, né? Nos fazer melhores a cada dia, né? Fantástico. A Então, gente tem acha que várias está histórias. a gente acha que está fazendo a obra de Deus e é Deus que está fazendo a obra com a nossa vida, né? E através Em da nossa vida, nós. Ele vai trabalhando, né? Ele usa, né? Deus fala que é Ele que Não tem como coloca em a nós gente o seu dar querer e o nada. realizar. A gente não consegue dar sem receber de Deus, né? É muito Sim, incrível isso. Porque toda vez que a gente pensa, por exemplo, num ministério, né? Eu estou no Ministério Mundo Ágape há tantos anos, como eu falei, desde o ano 2000. Então, são 20 anos nesse ministério. sim, Como ovelha, estive como líder. Depois, agora, por uma questão pessoal, entreguei a liderança para a Eliana, uma pessoa maravilhosa, que está comandando sim. super bem o ministério, porque é de Deus isso, né? Amém. E Claro. continuo lá agora, né, ovelhinha de novo, porque não consigo ficar sem servir no meio das nossas crianças, é o meu coração, é a minha vida estar com as Aleluia. crianças. E assim, eu falo sempre que no ministério, as pessoas que entram, às vezes pensam que vão para servir, mas Sim, não vão, velho. Não vai para servir, vai para receber muito mais. Porque verdade. você prepara uma palavra, estuda melhor a linguagem, as coisas vão acontecendo muito naturalmente, e quando você vai ver, você está sendo lapidado por Deus. Né? No estudar Sim, uma palavra, Deus já te dá um monte de bufetada na cara de coisa que você precisava mudar em você e você não muda. Né? Então começa a sim, falar com sim, você diretamente. Aí, quando você está com as crianças, a criança te fala uma coisa, porque criança é muito usada por Deus, sim, né? sim, A criança te fala uma coisa e fala, meu Deus, né? Olha, é Deus falando através dessa criança. sim, E, sim. claro, você também faz a obra na vida daquela criança, mas a Claro. gente muito mais recebe do que dá. Isso é algo Verdade. assim muito nítido para mim. E ver frutos, né? Como você falou, aqui, né, são sementes, né? A sua live ela foca nessa questão de sementes. E assim, eu vejo quantas sementinhas que não cresceram ali através desse ministério, que hoje eu vejo os Sim, jovens, quantos jovens, a Thalita sabe, né? A Thalita deve sim, lembrar do Dudu, pequenininho. Eu lembro sim, sim, sempre do Dudu muito miudinho. Ele não segurava a força dele. Era uma criança, assim, quando ele vinha abraçar, ele queria demonstrar o amor dele. Ele sim. abraçava. Gente, ele era forte e grande, né? Então ele apertava, até machucava. Eu lembro que a gente falava para ele, Dudu, menos Dudu, né? Você é muito forte. Pode abraçar, mas abraça devagarzinho. É, Então, assim, o Dudu, as meninas que estão hoje na dança, as jovens da dança, né? Todas foram nossas crianças no mundo ágape, no é, louvor, né? O louvor dos jovens, né? Eu vejo praticamente todos, né? é Nos verdade. ministérios, olhar as crianças que passaram na mão do mundo ágape, eu digo, né? De cada professor que receberam a palavra ali, que são cria, né? Cria da gente, né? São os Sim, nossos sim. filhinhos espirituais, né? Eu Amém. sou solteira, não tenho filho, mas eu tenho filho espiritual, que são os nossos filhotinhos. E eu creio que a Thalita, ali no louvor, então, ela vê lá a turminha que também passou Sim, pela mão dela, né? verdade, verdade. Glória a Deus.
E você mencionou, aí voltando um pouquinho lá, você mencionou que é natural de Jundiaí, foi para Ubatuba aí em 2000, né? Para Ubatuba, eu vim em 1984, na verdade, com a minha mãe. Na Hum, verdade, minha mãe veio para cá em 84 com meu é, pai, porque meu pai tinha um problema de saúde. E sempre, né? Como eu falei, ele sempre teve muito problema de saúde. é, Mas era uma coisa assim, ele trabalhava como mecânico de geladeira. E o serviço dele era muito cruel para o problema de saúde dele, que ele tinha problema nos joelhos, o ácido úrico, e sempre juntava água. E se ele não mudasse o estilo de vida dele, ele sim, poderia ficar numa cadeira de rodas, né? Limitado meu ali Deus. nos movimentos. Então o médico falou isso para ele e minha mãe sempre foi muito corajosa. Eu me espelho muito nela porque é uma mulher maravilhosa mesmo. Eu respeito e honro muito minha mãe por tudo que ela viveu e me ensinou. E ela falou assim: não, vamos mudar de vida, né? Então vamos mudar de Amém. vida. E mudar de vida com tudo. Foi mudar de vida, mudar de cidade, mudar de trabalho, e nós procuramos, então, ela, na verdade, né? Porque eu tinha 16 anos. O que você pensa com 16 anos, né? Né? Avoado demais. Mas aí Mas com eu 16 sempre. anos, a maioria já acha que sabe tudo, né? Só depois Pois começa a é, ver mas que a não gente sabe não. descobre que não sabe nada, né? Depois a gente vai ver, não sabe nada mesmo, né? Sim, é, Quer dizer, é que tem. É, assim, é muito rico, né? Os jovens são sim, muito ricos, né? Tem sim, muitos sim, sim. tesouros guardados, mas as pedras preciosas que eles têm dentro de si, eles só vão descobrir realmente, né, como Isso. trabalhá-las com a maturidade, né? Mas é Amém. importante, né? Tá. Então, eu vim com eles, na verdade, eu fiquei terminando meus estudos em Jundiaí, que eu Sim. estava fazendo, né, falava colegial, né? Então, eu fiz o estudo, era o colegial, e fazia na área de biologia, porque eu sempre gostei de biologia, e queria fazer oceanografia, quando eu fosse fazer faculdade, essas coisas, não fiz nada, né? Deus mudou totalmente minha vida mesmo. E viemos para Ubatuba, mas minha mãe foi aprender a fazer sorvete, que é o que eu falei que nós tínhamos uma sorveteria. É. E foi aprender a fazer sorvete numa cidade em Amparo. Ali eu lembro que foi uma pessoa que apresentou minha mãe para essa mulher e ela ensinou a fazer somente 6 sabores de sorvete. E assim, É. parecia que escondia a receita, sabe? Ela ia fazendo Sim. e minha mãe que nem louca anotando num caderninho. Eu estava junto, eu lembro disso. Eu queria entender também, mas a gente não entendia de nada com nada, né? Mas eu É. falo, Deus já estava na nossa vida ali também, porque ele Aleluia. sempre como que eu vou dizer, ele direcionou as nossas vidas, nos dava a sabedoria, né, das coisas, porque ele tinha propósito, né, Amém. conosco, com a nossa família. E eu tenho isso muito nítido na minha vida e na minha Aleluia. consciência, no meu coração. E daí eu lembro que aprendeu, viemos para Ubatuba, e aí compramos tudo que precisava, investimos, não tinha nem dinheiro para comprar o que precisava aqui, vendemos casa, vendemos tudo que tinha em Jundiaí, viemos para cá com a cara e a coragem. Foi Olha. assim, uma atitude assim de fé mesmo. Sabe Abraão, né? Larga, Isso, né? larga tudo. Tua terra e vamos para onde eu vou te mostrar? Tipo assim mesmo, né? Então, assim, minha mãe fez como Abraão, largou e Amém. veio. E meu pai com esse problema de saúde. Então viemos, montamos nosso comércio e mesmo assim meu pai melhorou algumas coisas porque era diferente, né, o estilo de vida, mas sempre teve problemas de saúde. Toda a vida sempre foi muito difícil essa situação dele da saúde. Ah, Aí foi, acho que eu não lembro agora bem a época, porque daí eu fiquei estudando, terminei meus estudos, vim no final do ano, vim para Ubatuba, e daí aqui em Ubatuba, daí retomamos a nossa vida como sorveteiros. Né? Minha mãe fazia o sorvete, nós vendíamos, aprendemos, de 6 sorvetes, ela criava sorvetes, fazia, nossa, muita coisa ali. Foi uma sorveteria muito bem sucedida. Nós ficamos com a sorveteria há 16 anos, ali na Avenida Jesus. Iperuíbe, onde hoje tem a Pizzarella, né, que é do lado do Tio Sam, ali perto do Burger King. E daí o meu pai, eu lembro que adoeceu,
ele teve um derrame. E aí eu vou contar um pouquinho do testemunho do meu pai, porque isso é muito especial, Hélio. Amém. Foi assim que realmente a gente se colocou e conheceu Jesus e toda a mudança aconteceu na nossa vida. Amém. Ele teve um derrame e ele ficou paralisado do lado esquerdo. E nós, com a sorveteria, com uma vida agitada, as dificuldades, né, que a gente passa a ter, tínhamos que cuidar dele e tínhamos que trabalhar. Sim. Não foi fácil, né? Ele ficou revoltado, porque, na verdade, o dia que ele teve um derrame, nós não sabíamos, mas ele ia embora. O inimigo faz uma coisa na vida da gente, na mente da gente, ele veio mesmo para matar, roubar e destruir, né? Ele tinha um Sim, plano de sim. destruir a minha família, mas ele foi derrotado, graças a Deus. Amém. Ele, ele tentou através da vida do meu pai. O meu pai, ele tinha um plano que depois do carnaval, não sei o que, que ele ia fazer, mas a gente tinha sorveteria, como que ele ia fazer isso, não faço a mínima ideia, nós nunca ficamos sabendo e também não nos interessou mais depois. Mas depois do carnaval ele iria fugir, ele ia embora, ele ia deixar eu, minha mãe, meu irmão, o Marcos, né? Ia deixar nós, ia para o interior, porque ele Olha. queria ter uma outra vida, né? E estava cansado de ficar ali. Vejo que a gente ia mudar para cá por causa dele, né? Mas Sim, ele sim. acabou tentando, né, se desfazer disso tudo. E daí ele, no dia antes, né, ele ia depois do carnaval, na sexta-feira antes do carnaval, ele foi fazer a caminhada dele, que ele sempre caminhava muito e tal, ia lá no mercado de peixe, chegou em casa, foi beber água, e lembro até hoje, eu estava lavando a louça, minha mãe sentadinha na mesa, ele pegou uma garrafa de água, levantou a garrafa de água e não abaixou, normal. Ele teve derrame, começou a tremer, travou a língua, a fala e tudo mais. E Jesus. ali a gente já chamou o médico, já foi para a Santa Casa, e dali mudou, daquele dia em diante a nossa vida mudou. Com essa situação dessa doença do meu pai, a nossa vida mudou por completo. Meu Deus. Ele daí ficou ruim, com o lado esquerdo sequelado. Nós tivemos muita dificuldade para cuidar dele, porque ele ficou revoltado. Imagina, era uma pessoa que ele tinha liberdade, ele pensava em ir embora, e aí ele se viu Sim, travado, né? sim, Dependendo justamente de nós, da minha mãe, de mim, principalmente. A Vera não cuidava muito dele, ela já estava casada e morava aqui em Ubatuba, mas quem cuidava do sim, meu sim. pai mesmo era eu e minha mãe. E daí ele, nessa revolta, tudo ele descontava em mim e na minha mãe. Então ele Hum. ficou violento. Nós tivemos, sabe quando fala assim, ai, teve que esconder faca em casa? Tivemos que esconder tudo que tivesse ponta em casa, porque ele era agressivo. Ele começou a ter atitudes revoltantes, assim, muito ruins mesmo, né? Assim, até Caramba. vergonhosas de falar. E falava bobagens de mim, da minha mãe, fazia escândalos. Uma vez a gente morava próximo ao cemitério e houve um falecimento de uma pessoa muito conhecida no Dia das Mães. E o cemitério sempre ficava muito cheio, né, no Dia das Mães e ainda mais que tinha essa pessoa. Eu lembro que ele gritava na janela que chamaram a polícia, porque achavam que a gente estava judiando do meu pai, né? Então Olha. ele ficava endemoniado mesmo. E a polícia veio, eu lembro, e daí quando eles foram lá para, né, minha mãe atendeu e falou assim, vai lá ver o senhorzinho aí que estão judiando. Ela falou assim, vai lá ver, né? E o policial olhou tudo, ai, minha senhora, me desculpe, né? Me desculpe, é que ele estava gritando e tá tão cheio o cemitério e a gente tem que Sim, atender. Eu falei assim, não, o senhor tá minha mãe falou, o senhor está no seu trabalho normal, fique em paz. claro. Foi embora, né? Mas deixou a gente ali. Então, meu pai tinha uma atitude de revolta, né? É o que eu Sim. falei, ele foi usado mesmo, né, pelo inimigo. E trouxe muita tristeza mesmo, porque eu e minha mãe, a gente sofreu muito nessa época. Mas através desse sofrimento, Deus trouxe um pastor que veio fazer um serviço na nossa sorveteria. É. E esse pastor
foi a primeira pessoa que falou de Jesus de uma forma mais explicativa para nós. E ele falou para minha mãe que ela tinha que pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dela, que ela tinha que orar em nome de Jesus. Começou a ensinar gotinhas, que são as sementes, né? Amém. Gotinhas do evangelho para minha mãe. Minha mãe, um pouco antes disso, eu lembro também que ela tinha recebido um folhetinho que tinha oração de aceitar Jesus. E como ela tinha os conhecimentos antigos, né, de católica e tudo mais, eu lembro que ela fez uma novena com a oração, ela conta, né, fez uma novena com a oração de aceitar Jesus. Aceitava Jesus Amém. ali fazendo novena, né? Amém. Então, e já era, é o que eu falo, era Deus trabalhando porque viu o coração dela e da gente, o propósito que Deus tinha em Amém. nós, né? Sim, São sim. coisas que às vezes você fala, como, né? Como que vai fazer dessa forma, né? Uma coisa É maluca. Mas não, verdade. Deus age de formas, né, que a gente é incapaz mesmo de imaginar. E eu sei que esse pastor que começou a nos ensinar, e ele falava, deem as mãos, orem todos juntos, e ensinando dessa forma. Hum. E aí, uma pessoa que já faleceu, a Lisete, que tinha uma farmácia de manipulação, ela tinha falado para minha mãe de que ela tinha ido numa igreja e tinha se sentido muito bem, que ela queria levar minha mãe, mas minha mãe não tinha dado muita bola, né, nesse sentido. Mas diante de tudo que a gente estava passando, aí minha mãe estava tão desesperada, ela lembrou que a Lisete tinha falado isso para ela e resolveu, É. deu um telefonema. Falou com a Lisete estava desanimada. E aí ela falou assim, você poderia me levar lá? Eu queria ir com você, você falou que ia nessa igreja, e eu queria ir junto com você. Aí ela falou assim, ai, Silvia, eu não ia hoje, a Lisete estava esfriando, sabe? Aí eu não ia hoje, mas... Aí minha mãe falou assim, então não se preocupa, eu vou, só me fala lá como é que é, porque eu nunca fui numa igreja de crente. Ela falou bem assim, eu nunca fui numa igreja de... Então, para eu ir lá, me diz o que que faz. A gente entra normal, né? Minha mãe era muito espontânea. É. E ela fala, entra normal, o que que faz? Pode entrar assim? O que tem que fazer quando chega, né? Minha mãe. Sim. Aí a Elisete falou, não, Silvia, deixa que eu vou. Mas você não ia? Deixa que eu vou sozinha. Não, eu vou com você, vou te levar. Você me ligou, eu vou te levar. Lá vai minha mãe Ah, com a Elisete. Ali começou todo o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Porque minha mãe foi com a aleluia. Elisete, o pastor Alexandre estava dando a palavra. No finalzinho do culto, ele fez o apelo, né? E daí, quando ele fala, né, se alguém aqui quer fazer uma oração e tal, a minha mãe levantou a mão. E a Lisete estava do lado dela, minha mãe virou para ela assim e falou assim: Lisete, você já fez essa oração aí? Eu falei assim, tímida, baixou a cabeça, né, envergonhada. Não, baixinho. Não fez, minha mãe brava daí, né? Não fez. Como assim? Você me traz aqui, nunca fez essa oração, nem pensar. Você vai comigo, levanta essa mão aqui que você vai aceitar Jesus comigo. Aí eu brinco que eu falo que minha mãe já começou evangelizando no dia que ela foi Sim, aceitar sim. Jesus, né? Ela já catou uma alma e levou com ela para aceitar Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma bênção. E aí que começou toda a nossa história com Jesus. Minha mãe foi a primeira que se converteu. Depois, eu acho que fui eu, né? Eu me converti num culto do dia 21 de abril. 21 de abril não, teve um evento num 21 de abril, na igreja, lá na avenida, nós fomos, e eu tinha começado a ir com a minha mãe, frequentando a igreja, e estava me sentindo muito bem, e tomei a decisão, depois daquele culto, que eu queria aceitar Jesus também. Então, no domingo seguinte, eu lembro que eu me arrumei, eu falei assim, não, hoje eu vou aceitar Jesus. Sabe quando você vai no espelho, põe a melhor roupa, passa batom, Que ajeita legal. cabelo, não sei o quê. Eu falei assim, hoje vou para aceitar Jesus. E fui. E eu lembro que a Júlia era viva ainda, né, minha sobrinha, e nós fomos com ela, que ela era criancinha, e naquele dia eu aceitei Jesus, levamos a Júlia para ser consagrada, né, a Jesus, e foi assim um dia muito bonito, né, muito especial. Daquele dia em diante começou a mudar mesmo o nosso comportamento. Claro Claro. que não é nenhum passo de mágica, né, Hélio? A gente sabe, né? Não. As coisas são um processo dentro de nós, né? Mas, assim, o interessante que eu acho mais bonito nessa nossa conversão, e falando da minha conversão, é que foi algo natural. E, assim, era tão intenso.
Eu sei que cada um tem uma forma de quando conhece Jesus, de se portar, de sentir como é isso. Esse processo se desenvolve de formas diferentes. Sim, sim. Mas eu sei, assim, com a minha mãe também foi bem, mas comigo foi assim, natural. Eu lembro que era muito nítido para mim que eu não podia mais fazer algumas coisas que eu fazia. Sim. Por que eu vou fazer isso? Eu lembro que eu costumava fazer aquelas coisas em época de festa junina, as promessas lá para o Santo Antônio, né? Porque a Sim. mulher solteira, né? Já viu, né? Fazia lá um monte de coisinha. Eu lembro que no primeiro dia lá do Santo Antônio, eu tinha total. E eu era novíssima convertida. Eu tinha me convertido, veja, em abril, mês de maio, 13 de junho, um mês e pouco. E tinha total certeza que aquilo não era verdadeiro, que aquilo não era certo, que aquilo não adiantava nada para mim, que aquilo era uma coisa que não representava a palavra de Deus. E assim, Olha, foi assim a nossa vida inteira, esse caminhar a partir daquele momento de querer mais e querer mais e querer mais e mais conhecer Jesus. Então, a nossa caminhada começou dessa forma. Eu que lembro que bem. até foi um pouquinho depois disso que eu já entrei no Ministério de Crianças, né? E Olha eu que entrei no bem. Ministério de Crianças, nem tinha ido para o encontro ainda, porque por causa de cuidar do meu pai, tinha que ir de um em um. Então vai minha mãe, vai esse, vai aquele, não sei o quê. E eu fiquei por último, depois de um ano de convertida que eu fui para o encontro, né? Olha. Mas o meu pai, voltando para falar dele, que acho que é o que tem de mais intenso nesse momento de conversão nossa, é que pelo problema de saúde dele, por esse processo que ele desenvolvia da revolta que ele guardava dentro dele, ficou muito claro essa situação de cuidar dele quando nós não tínhamos Jesus, e foi um ano que nós cuidamos do meu pai sem Jesus, e um ano que nós cuidamos do meu pai com Jesus. Eu falo sempre Amém. isso. Como tem antes e depois de Cristo, é Sim, isso. sim. Né? Meu pai viveu 2 anos depois que ele teve o derrame. Então, um ano sem Jesus, um ano com Jesus. Esse período que foi sem Jesus foi terrível. Terrível mesmo. Ele fazia coisas muito tristes, ele até batia em mim e tudo mais. Foi muito desgastante, sabe? Tá. Sim. Mas às vezes a gente ficava cansada. Eu lembrei, minha mãe era muito pesado. A época tinham as células e a Sueli Tozaki, a irmã Zélia, que era irmã na época, hoje é a nossa pastora Zélia, né? Sim, sim. Que eu amo tanto, que nos ajudou muito. A falecida irmã Madalena, portuguesa, né? Que é a mãe do Armindo, marido da Cláudia. A gente ia na célula na casa dela, né? Eles cuidaram muito de nós, ajudaram muito, né? A minha família, por causa dessa situação com meu pai. E depois que meu pai se converteu, ele teve mais dificuldade, porque ele tinha muita mágoa dentro dele. Sim, Então, esse processo de mudança do meu pai foi diferente do que foi esse processo de mudança meio da minha mãe. claro. Eu digo, né? E meu, particularmente falando, né? Sim, sim. Porque eu lembro que eu ansiava e me entreguei por completo para o Senhor. E o meu pai já foi um pouco mais duro, né, nisso tudo. Mas Deus foi tão lindo e maravilhoso que que ele cuidou do meu pai até o momento que ele realmente se converteu. Amém. Limpou o coração, teve a atitude de entender os seus erros, pedir perdão para as pessoas e principalmente para minha mãe por tudo que ele estava fazendo e fez, Sim, né, sim. situações terríveis, né, que a gente viveu ali. E depois daquilo, Hélio, Deus levou meu pai. Olha. Até hoje mesmo eu dei esse testemunho para uma moça que eu fui levar um aparelho que estava quebrado em casa e não tinha conserto, aí eu fui buscar, pensei, então daqui não tem jeito, vou levar na reciclagem. E ela estava ali falando que eu, né, do jeito que eu trato a minha mãe, né, e tal, ai, que bonito, que eu acho que é uma coisa que sobressai, porque todo mundo fala sempre isso, que eu trato bem minha mãe, não sei o É, quê, mas eu é. trato
amo, ué, né? Sim, Eu amo mesmo. sim, sim. E daí eu estava falando, né, desse tempo e falei do meu pai para ela, que ela falou alguma coisa, não me lembro de onde que puxou o assunto, que eu, as pessoas veem Deus no nascimento de uma criança, eu falei para ela. Mas eu vi Deus na morte do meu pai, Olha, porque eu vi Deus na morte do meu pai. Eu sempre falo isso, esse é o meu testemunho de vida. Eu vi Deus na morte do meu pai. O meu pai, bem no final desse um ano depois com Jesus, né, tinha voltado o câncer dele. sim, Mas meu pai, nesse tempo todo, ele chegou a ser batizado e tudo mais, né? legal. E foi sendo transformado, como eu falei. Mas voltou o câncer, que ele tinha tido no passado e voltou. E com metástases espalhadas pelo corpo todo. Então, precisava, assim, de um acompanhamento, mas não tinha o que ser feito para ele. Sim, E nesses últimos dias do tratamento, ele estava em cima do ossinho do cóccix, assim, do tamanho de um punho fechado, tinha levantado, assim, como que eu vou dizer assim, como se fosse um furúnculo, mas do tamanho de um é, pulso, de é. um punho. E com uma ponta mesmo, assim, sabe? E amarela queria até estourar. E a gente, quando levou para o médico falou para ele, para a gente, né? Ele falou assim: olha, vocês que são de oração, ele falou assim mesmo, doutor Pascoal. Vocês oram aí. Ele falou bem assim, vocês oram aí. Ele era meio espotachão, né? Espeloteado. Ele falou assim, vocês oram mesmo aí, vocês crê do jeito que vocês crê, porque se isso estourar, vai ser muito terrível para ele e para vocês cuidarem dele. E eu lembro que Olha, a gente cuidava, né, sim. disso, e numa noite, né, determinada noite ali, ele chamou minha mãe, que ele não estava muito bem, ele dormia sozinho na cama, porque não dava para, né, ficar juntos ali. Aí ele chamou minha mãe, ouviu, eu não ouvi essa noite, porque eu sempre ficava ali, eu e ela, a gente levantava para cuidar dele, virar na cama e tal. Sim, E ele sim. estava bem debilitado. Ele estava já bem ruinzinho, não conseguia se mexer, não estava mais conseguindo beber água também, estava se alimentando pouco. Mas o médico falou: vocês vão cuidar deles, cuidem dele direitinho, pode ficar com ele em casa, eu vou ajudar vocês, aí em casa mesmo eu vou orientar vocês. Sim. E aí deu as orientações, minha mãe foi até ele falou assim: ai, Silvia, eu tô com um pouco de azia. Você não tem uma magnésia bisurada para mim, que é o remedinho lá? E ela deu para ele, que ele nem chegou a dissolver aquela magnésia bisurada na boca, ela ficou embaixo da língua ali. Na verdade, Hélio, ele estava com câncer no estômago que tinha estourado. Ele não precisou nunca tomar uma morfina. A dor dele era de uma magnésia bisurada, que resolveria com uma magnésia bisurada, era de uma queimação do estômago. Olha só o que é a mão de Deus na Caramba. vida dele. Sim. Depois desse dia, desse chamado dele, ele pediu perdão para minha mãe. Ele falou para minha mãe que pedisse perdão para todas as pessoas, nomeando fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê, falando para todo mundo que ele queria pedir perdão. Ele falou: se eu esqueci de alguém, né? Mesmo assim, pede perdão. Ele estava totalmente assim prostrado mesmo, sabe? Deus tinha feito a obra na vida dele. E ele virou para minha mãe e ainda falou assim para ela: eu não sabia que eu precisava de tão pouco para ser feliz. Que benção. E, e a minha mãe, né, ouviu aquilo, ela, né, o sentimento é dela, né, mas eu sempre me emociono com isso. E daquela hora, ele falou para ela assim: você me cobre, me arruma na cama, me ajuda a virar, porque ele não conseguia se virar sozinho, me ajuda a virar e me cobre. Aí ela arrumou ele, cobriu, ele falou assim: ai, que gostoso, agora eu vou dormir. E daquela frase em diante ele não acordou mais. Não porque ele morreu, ele entrou em coma. Ele não acordou É, mais. No dia seguinte ele já não acordou. Só que ele ficou ainda um tempo,
o câncer chegou a estourar no estômago e tal, mas ele não sentia a dor, e o médico orientou a gente. E eu lembro que eu falei para Deus assim: Senhor, eu não quero ver meu pai morrer, porque acho que esse sentimento de ver o último suspiro de alguém que a gente É, ama, vai ser muito triste. sim, Então eu falei, eu só quero ver meu pai morrer, dar o último suspiro. E aí eu falei assim, não quero. Lembro que era 10 horas da noite, a gente com a sorveteria ligada. Isso foi uma sexta-feira de carnaval? É porque era antes do carnaval, de novo carnaval, né? Aí sim, a gente tinha que trabalhar, porque a avenida ficava muito cheia, tinha que fazer sorvete, porque a gente cuidava dele e cuidava de um comércio, e a avenida bombava, a gente tinha que trabalhar, e trabalhava até as 4 horas da manhã. E eu lembro que eu estava no caixa e lá na frente cuidando da sorveteria. Aí a gente revezava para almoçar, para jantar. E minha mãe falou: "Vem jantar você agora, depois vem o Marco". Aí eu entrei e eu subi para ver meu pai. Aí eu lembro que era 10 horas. Eu olhei no relógio. 10 e pouquinho. Aí eu sentei do lado dele, troquei um paninho lá, que nem o médico tinha falado, que a gente estava cuidando. Passei a mão na cabeça dele, conversei com ele, falei assim, pai, eu te amo. Dei um beijinho na testa dele e desci. Desci para comer, acho. Não, minto, eu não tinha eu já tinha comido, eu subi depois que eu tinha comido. Porque daí eu lembro que eu troquei rapidinho. Porque eu fui na sorveteria depois para o Marco vir comer. E depois, nessa troca, a minha mãe veio, abriu a porta, como ele estava, a gente escutava ele respirar, era um sobrado, mas ele escutava a respiração dele, né? E ela não escutou. Aí ela subiu, que era o sobrado, subiu para o quarto dele, foi ver, chamou meu cunhado. Marco, Marco, vem cá. O Marco subiu, ele tinha falecido, Hélio. Então, uhum, assim, ele estava vivo quando eu cheguei ali do lado dele, porque ele é, respirava e estava ali. Então, eu não vi o último suspiro do meu pai também, sabe? O carinho de Deus. Então, eu falo, eu vi Deus na morte do meu pai, porque Deus curou meu pai na alma, na amém. alma, na Uhum, salvação que ele teve a salvação. aleluia. Curou ele nisso com carinho, de não deixar ele sentir dor. Imagina, ele estava com o estômago dele arrebentado. Sim. E graças a Deus ele não sentiu uma dor, não tomou uma morfina nunca no tratamento dele. Nunca. O médico até falou assim: cuidem dele em casa, não leva para o hospital, não, que se for para o hospital, ele só vai prolongar e ele vai morrer daqui a uma semana. Então, deixe ele aí, que vocês vão cuidar com carinho e ele não vai ter o trauma de estar longe da família quando ele morrer. Sim, sim. Então, tudo foi. Então, eu lembro que no velório dele, Hélio, as pessoas estavam tristes, mas eu estava feliz. Você entende? Como que eu podia estar triste? Assim, claro, né? É maluco falar isso, a pessoa morre, você fica feliz. Sim, Mas não sim. é, era uma libertação, era uma alegria de saber que Deus tinha feito uma obra tremenda na vida dele. Então, Uhum. assim, aqui para mim foi genial, foi maravilhoso. Então, são experiências que a gente tem com Deus. É impossível você falar que você vai largar Deus por qualquer coisa, entendeu? Sim. Então, assim, Deus, ele tá na minha vida em primeiro plano. Não, não tem como. As Uhum. pessoas, né? Claro, se eu escorregar, que eu falo, né? Às vezes a gente peca, né? Isso é uma coisa. Sim. Mas o pecado tá ali, você pecou, você vai se arrepender, você vai procurar não cometer mais aquele pecado. Isso que é o importante. Mas largar Deus, como às vezes as pessoas, né? Acabam, Sim. conhece Deus, mas depois deixa para trás. Eu não consigo imaginar isso na minha vida, amigo. Uhum. Não consigo. Bom. Por todas essas experiências. E olha, ouvindo você assim, vem um versículo no meu coração que fala assim, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? De ver como Deus fez, isso pode colocar até na porta de sua casa, né? Olha, realmente consigo testificar e testemunhar o que o Senhor fez. Eu ia te fazer diversas perguntas, praticamente você explanou tudo,
referente de onde você veio, os momentos de sua vida, o aprendizado com a família, a importância dos momentos que você se encontrava e conseguiu enxergar Deus em todos os momentos. A gente vê tantas pessoas que estão à nossa volta, que estão passando um momento de luta neste momento, outras pessoas que passaram e não conseguem ver que Deus está segurando a mão. Né? Você falando assim, eu fico aqui me segurando também para chorar, porque eu tenho meu pai, tenho minha mãe. A gente nunca quer olhar para esses olhos, né? A gente sempre acredita que Deus nos abençoou com os pais, porque não fomos nós que escolhemos eles, mas foi Ele que escolheu os nossos pais. A gente também acredita que nossos pais vão viver para sempre, né? E eu vejo como Deus tem cuidado de tudo, como Deus é precioso, como Deus ele move o céu e a terra a nosso favor. Então eu vejo a transformação, a busca, a entrega. Você falou sobre experiências com Deus aí, que não tem como uma pessoa achar que Deus não existe, não tem como uma pessoa acreditar que dá para viver sem Deus, né? A gente só precisa ter, como você mencionou, e eu achei muito interessante sobre aquilo que a pessoa precisa ter, que é maturidade com Cristo. Tem o entendimento de um Cristo vivo, real, verdadeiro, porém bem presente, mais vivo do que a nossa própria vida, e você demonstra isso. Então, assim, essa maturidade, ela vem com o tempo, né? Como você mencionou, não é algo que você conquista da noite para o dia. E falar que a gente não vai pecar, igual você mencionou, a gente já está mentindo, né? Então, a gente pode ter um erro no percurso, porém fiel é Deus e nos perdoa. E o que me deixa assim muito contente é ver como Deus ele faz isso e ele oculta tantas coisas, porque eu nunca ia conseguir olhar para você e enxergar o que você está me passando, e as pessoas que olham para você falam, puxa, sempre sorridente, sempre alegre, sempre vivendo com a luz de Cristo, e quem vai falar, puxa, olha, a Helena passa por isso em sua casa, a mãe dela. E eu vejo isso porque eu aprendi. Eu sempre amei meus pais, mas nunca amei meu pai e minha mãe como a minha esposa ama a minha sogra e meu sogro. É uma coisa assim que eu falo, meu Deus do céu, eu preciso aprender. E ela chama ele de papito e ela de mamãe ainda. Quem É olha o na rua, papito. né? Olha na rua e fala, nossa, mas que meninice é essa? Assim, continua sendo. E eu creio que assim Deus olha pra gente, né? Deus olha a gente como filhinho e filhinha, com muito carinho. A gente é que vai tomando as atitudes fora, né? Igual a gente comentou do adolescente. Não que ele sabe tudo e tem só a razão, não, é aquela energia que está contida, né? E eu só não te perguntei ali da infância sua, qual que era o seu desejo do coração, o que você queria ser quando fosse maior, você tinha um sonho de ser advogado mesmo? Claro que não. Claro que não. Muito louco, né? Quando criança mesmo, eu acho que eu nem pensava em trabalhar, porque eu era uma criança espoleta, bem criança mesmo, Uhum. né? Até eu fiz uma outra live que você assistiu, né? Que você Sim, falou, sim, eu ouvi sim. só até a parte que você fala que você era arteira. Porque eu era Isso. arteirinha, era obediente, mas era arteira, né? Gostava de uma baguncinha, sempre fui muito alegre, brincava na rua, aquela coisa toda. A mãe precisava chamar, porque eu vim do interior, então tinha umas pracinhas, eu ficava na pracinha o dia inteiro. Quando chegava à noite, a mãe saía na porta e gritava, Helena, vem para casa, tá tarde, Uhum. né? Tinha turminha, assava batata na praça, assim, sabe? Na Pegava uns fogueira até tijolos às 5 da manhã para comer a batata construção. doce, né? Sim, ai, gente, só que eu fazia com a batata mesmo, porque era o que tinha fácil lá, e É. catava, e não sei o quê. Mas muito divertido, assim, dava cambalhota, né, subia em árvore, é desse tempo, né, brincava de esconde-esconde, pega-pega, chegava ralada, joelho ralado, eu era muito espoleta mesmo, né, mas eu não pensava muito nisso, não, eu acho que eu não pensava, acho que se eu viesse a pensar, era aquelas de criança que quer ser professora, eu acho que ainda lembro um pouco disso,
Porque eu, assim, nas minhas brincadeiras, eu era muito sonhadora, sabia? E eu achava que eu tinha superpoderes, queria te contar isso, você acredita isso? Mas eu Acredito. acreditava que eu tinha superpoderes. Olha que coisa louca. E que superpoderes eu tinha? Eu tinha dois superpoderes. Uma é que eu voava. E eu era capaz de sonhar que eu voava, e o meu sonho era muito real. Você acredita nisso? E eu me via Amém. voando mesmo. E às vezes eu falava, hoje quero voar de novo. Nossa, né? Muito louco isso. Mas me via voando. E eu tenho a sensação Amém. até hoje que eu voava de verdade, acredita? Amém. E o Isso é outro bom, a gente tem que superpoder, continuar sonhando, né? pois é, mas eu acho que é espiritual isso. Sim, também. É E o liberdade, outro, né? Voo representa liberdade, principalmente liberdade no espírito, né? eu acho que porque Deus fala também nos sonhos, né? E eu É, sinto que eu, quando criança, Deus falava comigo também. Eu só não entendia, mas Deus falava é, comigo quando criança. E outra coisa, que eu andava na chuva e não me molhava, acredita? Não sei, é. mas eu tenho essa sensação, que eu andava na chuva e eu via os pinguinhos, assim, sabe, uma redoma que não passava, impermeável? Eu via isso, você acredita? Então, eu era uma criança sonhadora, criativa, mas criança, criança mesmo, né? Que acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Mas depois eu né, queria fazer oceanografia, né, biologia, sempre gostei dessa área focada mesmo para ciências biológicas, olha, nada a Sim. ver, né? Mas quando eu mudei para Ubatuba, aí, cuidando do meu pai, fazendo as coisas, a minha vida parou, estacionou um tempo até a gente se organizar. Antes, aliás, desculpe, antes da doença dele, porque a doença dele eu estava fazendo faculdade já. Mas antes da doença dele, era o comércio, da gente tinha que se estruturar financeiramente. E Sim. por causa disso, como que você vai fazer? Então, eu não ia fazer faculdade de cara. Então, eu fui criando a maturidade. O tempo passou para eu pensar algumas coisas. E eu fui fui estudar na Escola Tancredo Neves, né? Aí eu entrei no curso de contabilidade. Aí eu fiz contabilidade, sempre gostei de estudar, fui uma boa aluna ali e tal, me destaquei. Lembro que eu e o falecido Jair, meu colega, os dois disputavam nota, sabe? Aí no curso, lembro que ficou eu e ele. Eu ganhei o diploma, depois ficava aquela disputinha, mas uma disputa sadia, né? Que era É, para um puxar o outro, né? Era bem é. legal. E daí, fazendo o curso de contabilidade, e como a gente tinha comércio, eu queria fazer administração de empresas, por causa do comércio. Só que eu tinha comigo que eu queria conhecer as leis, porque eu pensava assim, eu sabendo das leis, olha só como era a menina aqui, né? Assim, se alguém um dia for querer me enganar, não vai conseguir. Pensava assim mesmo, porque eu vou saber, então eu vou fazer direito, que daí ninguém nunca vai me enganar. Era esse o meu raciocínio. Então eu queria fazer duas faculdades, direito e administração de empresas. Só que quando eu fui conversar com as pessoas falavam, faz primeiro, como é que direito, porque você vai eliminar matérias quando você for fazer administração, não sei o quê. Ah, tá bom, por questão de economia de tempo, tanto faz, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço depois, vou querer fazer as duas. Fiz direito. Quem disse que eu consegui depois largar? Tive uma crise no primeiro ano de direito, que daí eu parei no último ano, assim, no último mês do ano, em dezembro, e eu fiquei pensativa, porque eu queria daí fazer ou pedagogia ou assistência social, porque eu tenho esse lado social muito forte em mim. Sim. E daí um professor meu de direito constitucional, professor Diogo, que eu gosto muito dele, ele é acho que era de Pindamonhangaba. Ele dava aula na Unital, que eu me formei em Taubaté. Eu lembro que ele chegou para mim e numa conversa descontraída perguntou para mim, assim, ô, Lúcia, né? Porque na faculdade era o primeiro nome, né? Oi, Lúcia. E aí, o que você está pensando? Não sei o quê. Eu falei assim, professor, não sei se o senhor vai me ver ano que vem. Falei assim para ele, não sei se o senhor vai me ver aqui o ano que vem. Estou pensando em desistir. Aí ele parou, arregalou os olhos e falou, como assim você vai desistir?
Aí eu falei assim, não, é porque eu estou pensando em fazer pedagogia, psicologia também, psicologia, né? Só um minutinho, Ou assistência social. deixa eu aproveitar, eu vou te interromper com um propósito, porque nós temos 30 segundos para cair a live. A gente Ah, então sai, vamos. cai o Opa, pessoal volta de novo para saber qual foi a resposta do professor, entendeu? Tem toda uma técnica aí. vamos descobrir. Aí a gente... Suspense. Suspense, tá bom? Aí a gente volta.